TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao teu lar, à tua casa, com o programa Semeando a Boa Nova. A Boa Nova do Evangelho de Jesus, que nos traz sempre uma palavra de força, de luz, o caminho que nós todos devemos seguir nessa busca de conformar, fazer com que a nossa vida seja como a vida de Jesus. Essa será sempre a nossa grande meta, o nosso grande desafio, reconhecer em Jesus aquele que caminha conosco, que está à nossa frente, que alimenta a nossa fé e que nos chama à perseverança. Hoje nós juntos refletiremos a liturgia do 28º domingo do tempo comum, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, Jesus está presente na vida do ser humano. Mais uma vez, Jesus como que elogia a fé, a tua fé te salvou. Se nós nos aprofundarmos um pouco mais no Evangelho de Lucas, que nós refletiremos, estamos refletindo durante este mês de outubro, nós vamos perceber que Jesus está sempre elogiando a fé do ser humano, que é capaz de ter como que esta segurança num Deus que age em sua vida, num Deus que transforma, que cura e que liberta, ainda que não o veja de um modo humano, de um modo racional. Irmão e irmã, é a fé que deve sustentar o nosso caminho dentro de uma vivência religiosa e eclesial. Uma vivência dentro da comunidade e dentro da igreja. Jesus, ele está caminhando entre a Samaria e a Galileia, e eis que diante dele aparecem 10 leprosos. Entenda, irmão e irmã, que aqui a importância deste momento não está no fato de serem 10 ou 20 ou 30 leprosos, ou 5 ou 8, mas está no ato de gratidão daquele único que voltou para glorificar a Deus.
e ainda mais, este era um estrangeiro. Vamos tentar compreender o significado deste fato. Primeiro, reconhecer que a lepra, essa doença que na época de Jesus era muito comum e que muitos não entendiam qual seria o significado daquela enfermidade. A lepra, que era, e até hoje nós podemos encontrar doenças, enfermidades semelhantes, talvez não iguais à que se via no tempo de Jesus, mas hoje também se vê tantas enfermidades das quais não se sabe muita coisa, não se tem muito recurso para vencer. Esta enfermidade, a lepra, na época de Jesus, colocava o indivíduo, a pessoa, numa situação de exclusão. Ninguém podia sequer tocar num leproso. Por quê? Porque se tornava impuro e esta impureza gerava um distanciamento humano de no mínimo 30 dias. Então esses homens, quando eles viram que Jesus estava passando, eles não tiveram qualquer dúvida. A fé na graça, na cura que Jesus poderia operar, faz com que eles vão ao seu encontro e gritem com todas as suas forças: Jesus, Mestre, tende compaixão de nós. Olha para nós com o olhar do coração. Tenha misericórdia de nós, porque nós já não encontramos mais qualquer alternativa de cura. Veja o clamor de quem tem fé. A fé num Deus que vai além de qualquer medicina, que vai além de qualquer teoria. Por quê? Porque esta fé pode me devolver a minha dignidade, a minha vida de volta. Não era somente uma situação onde um psicólogo, um médico, onde um doutor poderia resolver. Não, ali estava a última opção de vida e de vida digna. Então, por isso, eles não tinham medo, não tiveram medo, eles passaram por cima de conceitos, de pessoas e de ideias. Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Mas perceba nesse texto do Evangelho que Jesus não opera a cura ali de um modo imediato. Jesus vai dizer: vocês devem ir apresentar-se aos sacerdotes. Aqui é preciso compreender o significado deste gesto. No tempo de Jesus, a lei judaica, ela exigia que o sacerdote do templo, que o sacerdote dissesse, declarasse a cura e dessa forma reinserisse a pessoa dentro da vida da comunidade. Por isso Jesus diz: vão ao sacerdote, vão ao templo, e lá ele dirá que vocês estão curados e os reinserirá na vida da comunidade. A lei que exigia, a lei que era como que a base para a confirmação da cura, naquele instante foi também respeitada por Jesus. Mas veja, acontece que enquanto eles estavam caminhando, a cura aconteceu. O que nós podemos aprender disso? Primeiro, eles não questionam Jesus, eles não brigam, eles não gritam, eles não reclamam, eles obedecem à ordem de Jesus. Este gesto de ir até o sacerdote, ir até o templo
manifesta a obediência daqueles 10 homens. Eles estavam numa situação limite e na sua obediência, na sua ida até o sacerdote, o milagre acontece. Veja, irmão e irmã, a fé nos projeta para algo maior. A fé acompanhada pela obediência a Deus, obediência que é uma virtude também, que deve estar presente em nossas ações. O cristão, o católico, aquele que conheceu Jesus, deve aprender com Jesus a ser obediente à vontade de Deus e não à sua própria vontade. Isso é lógico e objetivo. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós dizemos: seja feita, ó Pai, a tua vontade. Portanto, quando nós nos colocarmos como filhos obedientes à vontade do Pai, a nossa vida com certeza passará por uma transformação. Jesus exalta o gesto de gratidão e ainda mais diz que aquele que agradeceu era um estrangeiro. A gratidão, irmão e irmã, além de ser uma virtude, é um gesto de educação. Saber agradecer, saber colocar-se como alguém que está feliz pela graça alcançada. Talvez em nossas comunidades, nós precisássemos encontrar mais gratidão e menos reclamação, encontrar mais unidade e menos desunião. Em nossas igrejas, em nossas comunidades, é preciso que a fé, a obediência, nos leve a construir realidades humanas, eclesiais, de igreja, onde todos se sintam agradecidos por tantas maravilhas, por tantas graças que Deus realiza por meio da fé que nós e que cada um é chamado a manifestar. Irmão e irmã, que hoje você possa, com a tua fé, com a tua obediência e com a tua gratidão, encontrar-se com Jesus. Deixe a tua casa, deixe a comodidade do teu lar e vá até a igreja, vá até a tua comunidade, encontrar-se com Jesus na Eucaristia, agradecer a Jesus por tudo aquilo que Ele realiza e realizou. E que se tu passas por algum momento difícil, que assim como aqueles 10 homens, você também possa chegar diante do altar, diante do Santíssimo, diante da Eucaristia, diante do Sacrário e dizer: Jesus, tende compaixão de mim. E a resposta, ela virá, você pode ter certeza. A tua fé te salvará, a tua fé te alimentará. Que venha sobre você e sobre toda a tua família as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.